Então você quer ser um autor de quadrinhos? Que pena. Oi, gente, eu sou o Mike e esse canal era para ser um registro da minha evolução como artista e tatuador. Mas eu tô atualmente mais falando de outras coisas do que de tatuagem, mas tudo bem, continua sendo arte. Então, bom, hoje eu vou dar 10 dicas para quem tem vontade de criar uma história em quadrinho ou uma webcomic, webtoon, enfim. Eu vou dar 10 dicas aqui, não que eu seja um especialista, um profissional dos quadrinhos, mas eu leio muita webcomic e aí por causa disso eu me senti inspirado a criar a minha também. Eu acabei criando e postando cinco capítulos. Postei 5 capítulos no Tapas. Bom, se você está começando do zero, eu acredito que eu tenho um pouco mais de experiência do que você, já que eu postei 5 capítulos, então eu tive que descobrir algumas coisas sozinho ou pesquisando na internet. E como eu percebi que não tem muito conteúdo em português aqui no YouTube a respeito de criar quadrinhos, criar webcomics, eu decidi trazer algumas dicas para vocês, porque quando fui começar realmente não tinha nada aqui. Até tinha alguma coisa, mas era informação bem pouca. E a maior parte das coisas que eu acabei aprendendo foi vendo vídeos em inglês. Então, é isso. Eu espero que este vídeo ajude vocês que estão interessados em criar suas próprias webcomics, tá? Bom, a dica de número 1 tem a ver com a plataforma onde vocês pretendem postar a webcomic de vocês. Por quê? Cada plataforma tem uma formatação de arquivo diferente. Eu vou deixar os links no comentário fixado aqui embaixo, não vai estar na descrição. Deem uma olhadinha no comentário fixado, tá? Aqui no site do Tapas, eles dão um passo a passo de como você pode subir a webcomic e como você pode fazer para publicar. Então eles ensinam você a programar e tudo mais, porque dá para você programar igual você faz no YouTube, você não precisa subir automaticamente e já postar a sua webcomic. E aqui eles dão informação a respeito do tamanho do arquivo que você vai fazer na sua webcomic. Então tem aqui tamanho da página, 940 de largura, sem limite de altura. Mas o arquivo não pode passar de 10 megas. Então você está livre para fazer um arquivo de 940 por infinito. Só que o arquivo não pode passar desses 10 MB aqui. Então eu pessoalmente prefiro fazer quebrando isso para não ficar depois tendo que utilizar de algum site para conseguir fazer isso. Eu acho mais fácil já subir esses arquivos cortadinhos. Eu vou mostrar daqui a pouco para vocês como que eu faço, tá? Mas vocês precisam verificar isso porque talvez se você quiser publicar em inglês no Webtoon, a formatação de lá é diferente, não é esses 940 aqui por tamanho infinito. Se não me engano é 800 por 1200, é alguma coisa assim. Então, deem uma verificada na plataforma que vocês pretendem postar para ter certeza de que vocês vão conseguir subir naquele formato que vocês estão criando. Senão depois vocês vão criar a webcomic de vocês no formato e aí vai ficar depois torto na hora que vocês subirem para a plataforma. Bom, a dica de número 2 é que vocês vão precisar de um aplicativo para produzir a webcomic de vocês. Então, assim, eu recomendo que vocês pesquisem um pouco, façam testes nos aplicativos, porque tem alguns aplicativos que são melhores para fazer isso. Por exemplo, o Ibis Paint, o Infinity Paint e o Medibang, eu sei que eles já têm algumas formatações próprias para quadrinhos, eles têm algumas ferramentas que permitem que você crie janelas para poder fazer os seus quadrinhos. Só que, por exemplo, o Infinity Paint, eu não recomendo que vocês utilizem para fazer webcomic, porque você não consegue escolher o seu DPI. E o DPI tem a ver com a qualidade da imagem. Então, no Infinity Painter, o seu desenho sempre vai ficar um pouco pior no caso das webcomics, tá? Para fazer ilustrações no geral ele é ótimo, mas para fazer as webcomics é ruim porque você não vai conseguir escolher o DPI que tem a ver com a qualidade da imagem, tá? Eu sei que você consegue fazer isso no Ibis Paint, no Medibang eu não sei, mas eu estou usando aqui o Clip Studio Paint, que é o meu aplicativo de desenho digital favorito, ele para mim é o melhor de todos, só que ele tem um agravante de ser pago, então eu sei que não é todo mundo que vai ter acesso. No caso, se você for fazer quadrinhos, eu recomendo que você utilize o Ibis Paint. Eu sei que tem bastante gente que usa ele para fazer webcomics, então eu sei que dá para fazer, recomendo, ele funciona tranquilamente. Se você tiver um iPad, você pode usar o Procreate, né? Mas aqui o foco do nosso canal não é quem tem iPad. Bom, eu vou mostrar aqui para vocês como que eu faço no Clip Studio Paint e depois eu vou abrir lá no Ibis Paint para mostrar para vocês como que dá para fazer, tá? O Clip Studio Paint, ele já tem uma formatação pronta para webcomic, ele já é um aplicativo para isso. Então, assim, se você vier aqui no New para criar uma ilustração nova, aqui tem a opção para você criar um arquivo normal e aqui tem a opção Comic. Vou até arrastar para cá. Então, ele já tem aqui o formato, esse formatinho aqui de scroll, que é de rolar a tela, porque isso aqui é feito justamente para ler no celular. Então, esses sites, eles são otimizados para isso. Não é como se eu tivesse que virar páginas. Você lê arrastando a tela para baixo.
Só que, como a gente viu lá no site, o formato que o Tapas aceita é 940 de largura, sem limite de altura. Então, quando vocês forem criar, vocês vão vir aqui. Então, vai estar aqui a largura, 940, e o tamanho infinito. Eita, eu criei aqui sem querer, pessoal. Então, tá aqui 940 e tem aqui 20.000. Só que o que acontece? A gente viu lá que não pode passar de 10 mega. Então, dependendo de como é a webcomic que vocês vão fazer, se for muito detalhada, com muita informação, ela pode acabar ficando pesada. Então, ao invés de fazer um arquivo desse tamanho, com 20.000 de profundidade aqui, eu, pessoalmente, acho mais fácil, acho melhor vocês criarem um arquivo, sei lá, com 5.000, por exemplo. Então, vocês criam um arquivo de tamanho menor, porque aí o risco desse arquivo passar de 10 megas é baixo. E aí, se passar, vocês vão ter que usar alguma ferramenta da internet mesmo para poder conseguir converter esse arquivo para um pouco menor. Não vai perder qualidade, tá? Eu consegui fazer isso e é tranquilo. Mas eu acho que evita que vocês precisem ficar usando várias ferramentas, uma para ficar recortando, outra para ficar diminuindo a qualidade da imagem. Então, tem tudo isso aqui, tá? Mas o Clip Studio Paint, ele facilita bastante para quem pretende fazer webcomic. Então, por isso, é a minha ferramenta de trabalho favorita nessa questão de produzir quadrinho. Eu vou chamar de webcomic, mas quadrinho, novel, enfim, vocês estão entendendo sobre o que é esse vídeo, tá? Minha intenção aqui não é especificar o que é cada coisa, porque, de novo, eu não sou quadrinista, não sou especialista em quadrinho, então, tá? Eu sou apenas uma pessoa que lê bastante e que criou a própria história e estou aqui dando dicas para vocês que também querem criar a história de vocês. Bom, esse aqui é a resolução, que foi o que eu falei do DPI, que aqui é 350. Então, essa resolução, ela é bem boa. Eu achei que foi, assim, mais que suficiente. No Infinity Paint, você não consegue escolher essa resolução. Ela é aquela e, do meu ponto de vista, é ruim. E aí eu vou dar aqui um OK. E aí sim, agora sim, eu criei aqui o tamanho do meu arquivo. E aí, a partir daqui, você pode ir criando a história de vocês, com os personagens de vocês, blá blá blá, bonitinho. O Clip Studio Paint tem algumas ferramentas aqui que facilitam esse trabalho, né? Eu consigo criar esses frames aqui, que são essas janelas, com algumas ferramentas específicas, mas se vocês quiserem que eu faça algum vídeo depois só criando um webcomic do zero aqui no Clip Studio Paint, deixa nos comentários aqui embaixo que aí eu faço em outro vídeo dedicado a isso. Agora eu vou mostrar para vocês no outro aplicativo. Eu vou mostrar aqui no Ibis Paint. Então vocês podem criar aqui o tamanho do arquivo que vocês querem, editando do zero. Então aqui no Ibis Paint vocês vão conseguir fazer isso vindo aqui, diminuindo para os 940, que é aquela informação que a gente viu lá no site do Tapas, e aí o tamanho aqui é infinito, de acordo com a plataforma, mas o Ibis Paint tem esse limite aqui de 4.096. Então fica esse tamanhozinho que está aqui do lado, esse compridinho. Agora, sobre o DPI, como vocês vão fazer para escolher, eu acredito que esses 350 aqui se refiram a ele. Eu lembro que tinha algum lugar aqui que eu consegui ver essa informação. DPI. Tá vendo aqui? A gente já está com essa resolução de 350, então é isso mesmo. Vocês vão manter esse padrão aqui, então 940 é o que o site do Tapas permite, 4.096 é o que o Ibis Paint libera, e a resolução 350 que é a mesma que estava usando lá no Clip Studio Paint, então tá ótimo. E aí o Ibis Paint, que é uma ferramenta de graça, ou seja, vocês podem usar tranquilamente. Tem alguns propagandas aqui aparecendo, mas enfim, ele é de graça, você não precisa pagar para usar. O Clip Studio Paint é R$25 por mês para usar no tablet, no Tab S6 Lite. Aí tem aqui do lado essa opção moldura. E aí, eu não sei muito bem porque eu não costumo utilizar aqui. Ah, tá, entendi. É que eu não costumo usar esse aplicativo para fazer, então eu não manjo muito. Mas você consegue fazer aqui os recortes e vai criando alguns quadros separados. Vocês estão conseguindo enxergar aí. Eu não sei se dá para fazer quadros flutuantes igual dá para fazer no Clip Studio. Mas, de qualquer forma, é uma opção para quem não quer pagar para utilizar o aplicativo, no caso o Clip Studio Paint. Então, essa opção aqui de moldura, ela é tranquila. Então, testem os aplicativos que vocês quiserem. Também tem o Krita, dá para você fazer, desde que você crie nessa mesma formatação, 940, e aí você não pode passar de 10 megas para poder subir depois para o Tapas. Então, façam testes e escolham o melhor aplicativo para vocês. Bom, a minha terceira dica é, se for a primeira história de vocês, por favor, faça uma história curta,
sabe? Porque todo mundo me falou isso e eu apenas não quis obedecer. Então, o que aconteceu? Eu fui criando uma história muito elaborada porque eu jurei que ia ser uma mega saga. E aí, agora eu tenho 30 capítulos para criar para conseguir terminar essa história e eu fiz 5, faltam 25. E aí não deu tempo de fazer o resto porque, como eu disse, é difícil. Não é de que é difícil, mas é demorado, entendeu? Então, se for a sua primeira webcomic, você não precisa fazer uma história mega elaborada, sabe? Faz uma coisa simples, tipo assim, uns 3 a 5 capítulos e encerra aquela história. Mesmo que você queira fazer uma mega saga, se você tem interesse em fazer uma mega saga, no caso, cria uma história à parte dentro daquele universo, sabe? Uma história simples, só para você ter uma ideia de como funciona o webcomic, porque acredita em mim, demora muito mais do que você imagina, dá muito trabalho. E se você não gostar muito do universo que você está criando, você não vai conseguir dar continuidade, porque encher, você vai encher o saco. E aí você não vai querer continuar. Dica de número 4. Simplifiquem o design dos personagens de vocês. Vocês estão vendo que os meus personagens têm um design bem simples. E isso não é preguiça, exatamente. Mas é que vocês vão ter que reproduzir esses designs aqui, desenhar os mesmos personagens várias vezes. Ainda mais se vocês colocarem muitos personagens como eu, a esperta, fiz, né? Então, se você for fazer muitos personagens, por favor, não queira fazer o design dos personagens de Jujutsu Kaisen ou de Boku no Hero Academia ou Naruto, sabe? Porque você não vai dar conta de depois ficar desenhando aquele personagem ou aqueles personagens 35 mil vezes. Então, simplifique o design dos seus personagens, porque depois vocês não vão conseguir dar conta de ficar desenhando todos eles. Acredite em mim. A quinta dica é que vocês façam o concept dos personagens de vocês. E por que isso é importante? Eu vou mostrar já já o que eu fiz no meu caderno e aí vocês vão entender. Vocês vão precisar desenhar aquele mesmo personagem em várias posições diferentes. Então, se vocês não tiverem feito um concept com o seu personagem em várias poses diferentes, quando você precisar fazer isso, você não vai ter referência. Quando eu fui fazer as artes conceituais dos meus personagens, eu fiz e refiz várias vezes. Então, vocês estão vendo aqui que eu comecei a fazer alguns rabiscos, daí passei para cá, até conseguir definir exatamente como seriam os meus personagens. Cada personagem eu coloquei até uma descrição, fiz o design deles bonitinho. Que outro personagem. Então eu precisei fazer isso mais de uma vez até conseguir refinar o suficiente para chegar no resultado que eu queria. E aí ficou assim, o meio que vilão da história, alguns personagens que são mais importantes, e aí eu fui fazendo e refazendo várias vezes esses designs porque eu precisava ter certeza de que eu ia conseguir depois fazer eles nas outras poses. Então, por isso a importância de vocês criarem o design dos personagens para que vocês sejam capazes de depois reproduzir eles. A minha sexta dica é: pensem na história no começo, no meio e no fim. Porque se você deixar para pensar na história, no fim da história, quando você já tiver começado, pode dar ruim, como aconteceu comigo também. Eu até planejei, eu criei tudo, anotei bonitinho no meu caderno, só que quando eu comecei a fazer a história, eu pensei, eu acho que eu vou seguir por esse outro rumo aqui. E aí até fazia sentido o novo rumo que eu estava dando para a história. Só que me atrapalhou um pouquinho alguns detalhes, então se vocês conseguirem pensar na história já no começo dela, pensando já no meio e no fim, você vai conseguir fazer uma coisa mais fechadinha, mais bonitinha. Corre menos risco de ficar brechas na sua história. A sétima dica tem a ver com o nome que você vai colocar na sua webcomic ou no seu quadrinho, tá? Porque se o nome for muito confuso, muito complexo, ou se ele não explicar sobre o que é a sua história, as pessoas não vão querer ler. Não que a minha história seja muito famosa aqui no Tapa, né? Vocês estão vendo que eu tenho, tipo, 173 visualizações. Acho que eu tenho 12 inscritos. Até porque eu não divulgava, até então, eu não divulguei até hoje essa webcomic. Eu fiz mais como um teste e até então eu estava usando um outro nome de usuário. Eu não estava divulgando que era eu. Eu criei um outro perfil que seria um perfil só de arte, mas eu acabei deixando ele de lado e assumindo que foi eu que fiz. Vocês estão vendo aqui do lado que tem o nome da minha webcomic, que se chama Colheita Hostil Mobile. Então, meio que dá para entender que a história trata-se de algo que envolve um jogo, que esse jogo é mobile e que tem aventura e também suspense, porque vocês estão vendo aqui a capinha da minha webcomic, então tem um arzinho de mistério, de
quase terror. Não vou dizer terror, mas de suspense, enfim. Então dá pra entender sobre o que é a minha história só vendo aqui o nome dela e a capinha. Então se o seu nome for muito grande ou não fizer muito sentido, as pessoas não vão querer ler porque elas não vão saber sobre o que é. Principalmente porque nesses aplicativos, nessas plataformas, vocês vão estar disputando a atenção das pessoas com trocentos milhões de outros autores que estão toda hora subindo história nova. Então quanto mais você facilitar para que o leitor sinta vontade de ler a sua história, melhor. A minha oitava dica é reutilize cenários. Por que eu digo isso? Porque eu tive que criar a minha história, mas tem muitos personagens, então já é trabalhoso ter que desenhar esses personagens várias vezes. Então, reutilizando os mesmos cenários, eu consigo poupar tempo. Nesse quadro aqui, elas estão olhando para alguns personagens que vão aparecer aqui embaixo, que eu ainda não terminei de desenhar, mas no geral esse cenário vai se repetindo pelos próximos capítulos. Então, como vocês estão vendo, o cenário meio que se repete. Esse lugar aqui onde eles estão, que tem essa água, tem essas pedras, então o cenário é o mesmo. Então dá para reutilizar alguns quadros para que vocês poupem o tempo de vocês, porque acreditem em mim, fazer vários quadros vai demandar muito tempo. Então, se você é uma pessoa um pouco impaciente, talvez você fique incomodado de ter que ficar refazendo os quadros, fora que é um retrabalho desnecessário, né? É só você reutilizar os quadros. Então, reutiliza. A nona dica é: façam um storyboard do capítulo de vocês. Se você vai fazer a sua história e você já começa desenhando o que vai ser aonde, você pode acabar se perdendo. Então, você precisa fazer um storyboard antes. Eu costumo fazer assim, pequeno. Você não precisa fazer nada extremamente detalhado, sabe? Você vem aqui, você desenha aqui esse personagem, que ele vai estar caindo de tal lugar, ele vai estar aqui em cima dessa pedra. E esses personagens aqui embaixo vão estar, sei lá, atirando alguma coisa nele. Esse aqui tá com um arco e flecha. Piu, piu. Enfim, não precisa ser exatamente o formato que vocês... Formato não. Não precisa fazer bonito. O storyboard, essa coisinha aqui, essas thumbs, não é para ser bonita. É só para você entender o que você vai fazer, aonde, para o capítulo não ficar confuso, para você não ficar confuso, para ficar mais fácil para você organizar o capítulo. Então, faz esses mini quadrinhos aqui, como vocês estão vendo, é bem pequenininho, não precisa ser grande nem detalhado, é só para vocês entenderem o que vocês estão fazendo e o que vai acontecer nessa cena. Então, aqui é um quadro, aí você define o que vai ter no próximo quadro, e aí você pode definir, por exemplo, que cada capítulo seu vai ter, sei lá, 10 quadros. Então, você faz isso porque você vai ter já o seu roteiro do que tem que acontecer naquele capítulo e você divide isso em 10 quadros. Então, do meu ponto de vista, fica mais fácil você fazer dessa forma. Então, sei lá, nesse capítulo aqui, os personagens vão se enfrentar em tal lugar e vão descobrir tal coisa. Então, isso tem que acontecer em 10 quadros. E fazendo essas thumbs pequenininhas aqui, você vai conseguir distribuir tudo o que tem que acontecer nesses 10 quadros e vai ficar mais fácil quando você precisar começar a fazer o seu esboço. E a 10ª e última dica é: se divirtam, porque você precisa fazer isso para diversão. No Brasil, os quadrinhos não são um tipo de arte que costuma dar muito dinheiro. Você não encontra quadrinistas que são ricos milionários. Então, se você está pensando em começar a sua webcomic, achando que você vai fazer o próximo Naruto, o próximo One Piece, tire o cavalinho da chuva porque você não vai ser, tá? Não estou destruindo o sonho de ninguém, só estou falando da realidade. Então, começa com alguma coisa que seja divertida. E aí, com o tempo, você vai aprendendo melhor as técnicas e aí você pode pensar em transformar isso em algo mais profissional, tá? Eu conheço alguns conheço assim, à distância, né? Conheci pela internet alguns autores e pessoas que conseguem trabalhar com arte, mas elas não vivem apenas de quadrinho. Então, se você tiver interesse em fazer seus quadrinhos, em criar sua história, faça isso apenas por diversão no começo, até você entender o que você quer com isso e quais são as formas que você vai fazer para monetizar isso, porque você não vai ficar rico fazendo quadrinho de uma hora para outra. Eu vou deixar aqui no comentário fixado algumas indicações que eu tenho de webcomics que são de autores brasileiros, que eu gosto bastante, que eu acompanho, e vou deixar também o link da minha história, caso você tenha interesse em ler e não saber o que vai acontecer depois, porque eu não continuei a história, mas se você quiser ler o que já está lá, o link vai estar aqui embaixo, tá bom?
Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, que esse vídeo tenha sido útil para vocês. E de novo, se vocês quiserem alguma coisa mais específica, deixem aqui nos comentários, porque eu pretendo depois trazer um vídeo não, uma sequência de vídeos, eu pretendo fazer uma semana inteira só de vídeos em relação à criação de quadrinhos, de webcomics. De novo, eu não sou professor, eu não sou quadrinista, tá? São só dicas de coisas que funcionaram para mim, que eu vi que dava certo ou que era melhor, então eu pretendo fazer meio que tutoriais a respeito de como subir seu vídeo não, como subir o seu quadrinho ou sua webcomic no Tapas, como que eu crio os meus designs dos personagens, como que você pode fazer o seu roteiro. Então, deixem dúvidas mais específicas aqui embaixo e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!